Agricultura, amigo da cidade, entrevista. Boa tarde, minha Itaenga, meu Pernambuco, Brasil. Hoje estamos num horário atípico do nosso jornalismo, mas é numa entrevista especial. O Rádio Dinamismo faz isso, né? Numa entrevista especial hoje, aqui no programa, na programação da sua Itaenga FM, estamos com o Giga Nunes, né? Ele que é um político aqui do estado de Pernambuco, da Mata Norte do estado, não é isso, Giga? Tivemos já a oportunidade de o conhecer, levamos aqui as suas palavras em reportagem gravada e hoje ele está passando aqui por Lagoa de Itaenga, deu uma passadinha aqui pela rádio e a gente não perde a oportunidade de ouvi-lo em programação ao vivo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Dizer que é uma alegria estar aqui, grato pelo seu espaço, pela oportunidade. Agradecer a todos os ouvintes, ao meu amigo Juan, da cidade aqui de Lagoa de Itaenga. E realmente estava numa visita aqui, estou na cidade. Desde já também mandar um abraço ao meu amigo prefeito Dimas, que vem fazendo uma excelente gestão. Mais tarde vou estar em Feira Nova, num podcast. E estamos por aqui, debatendo ideias, trazendo o que a gente fez de melhor com o exemplo da nossa cidade de Vicência. Sou servidor público da Justiça Federal há aproximadamente 20 anos, levei minha vida pautada pela educação, fazendo concurso público. Sou formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz estágio no Ministério Público de Pernambuco, Procuradoria do Estado, Ministério Público Federal, e depois de muita luta, muito trabalho, dedicação, ingressei na Justiça Federal e posteriormente na vida política, como prefeito do município de Vicência. Levanta um pouco mais o microfone, que se fosse um nome um pouco mais alto, né? Para ficar aí um pouco pronto. Agora sim. Ô Giga, agora fala um pouquinho da sua. Você falou um pouquinho aí da sua trajetória, falou da sua condição de prefeito. Como é que você pôde administrar a cidade de Vicência? Como foi o seu modelo? Que a gente tem visto que a administração pública, muitas vezes, por pessoas não estar muito preparada ou tão pouco interessada em administrar. Como é que foi a sua administração lá? Você também teve a sua reeleição, né? Você, inclusive, deixou aí um sucessor também, levando o seu nome, levando o nome da cidade, para que a continuidade do trabalho seguisse. Eu tinha um desafio muito grande na cidade de Vicência, porque havia um histórico realmente de descaso, de obras inacabadas, de salários atrasados. Então, a cidade vivia um estágio de abandono pelo PSB e havia uma responsabilidade muito grande em torno de nossa gestão. Então, desde o início de nosso mandato, eu procurei enxugar a máquina pública. Na estrutura administrativa tinha 9 secretários, eu só ocupei 4 secretarias, que seriam, na época, as mais importantes: assistência social, educação, saúde e finanças, e as demais secretarias eu transformei ali e só ocupei diretorias para a gente enxugar a máquina pública. Um outro desafio também, já justamente para a gente colocar a casa em ordem, e os salários em dia. Eu, como servidor da Justiça Federal, não posso acumular minha remuneração com o salário de prefeito. Então eu fiz a opção de receber apenas pela Justiça Federal. E não recebi, durante meus 8 anos de prefeito, nenhum real, nenhum salário como prefeito da cidade de Vicência. Mas você poderia, por exemplo, acumular esse salário também de prefeito, sendo você funcionário federal? Não poderia acumular. Eu teria que fazer uma opção. Eu teria que optar ou receber o da Justiça ou receber o salário da Prefeitura de Vicência. Pela Constituição, eu teria que fazer a opção. O salário era semelhante. O meu da Justiça era até um pouquinho menor do que o de prefeito, sei lá, R$ 1.500 menor. Mas a diferença pouca dessa, a economia que eu ia dar para o município era muito maior. Então eu fiz essa opção na época, em 2017, e isso resultou na economia para o município de Vicência de R$ 2 milhões. Os 8 anos, os 2 mandatos que eu passei sem receber salário lá, só recebendo pela Justiça Federal, economizou 2 milhões para os cofres públicos, que possibilitou a gente fazer obras importantes, fazer programas de estágios, enfim, fazer obras relevantes. E sempre com muito trabalho, com muita dedicação. Eu, no primeiro mandato, tive uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha o governo ao meu lado.
O governador na época era Paulo Câmara, era do PSB, e não tinha alinhamento lá com a minha gestão na cidade de Vicência. E foi difícil o primeiro mandato, mas mesmo assim eu tive muito apoio dos meus deputados na época e consegui realmente, junto com toda a minha equipe, a bancada de vereadores, fazer uma gestão que inovou na cidade de Vicência, entregou obras, avançou não só na cidade, mas como nos distritos também. Então, os distritos eram praticamente esquecidos, a gente criou estrutura administrativa em cada distrito como se fosse uma cidade. Avançamos na Guarda Municipal e isso resultou numa reeleição realmente tranquila. Foi quando a gente conseguiu atingir a meta de 85% dos votos válidos. Foi a maior votação proporcional do estado de Pernambuco no ano 2020. Eu consegui 13 mil votos contra apenas 1.000 do candidato do PSB. Estamos hoje conversando nessa tarde abençoada de quarta-feira, 16 de julho, com o Giga Nunes, que passa por Lagoa de Itaenga. Antes da próxima pergunta, apresente quem está com você aqui no estúdio, né, que tem aqui também o nosso já conhecidíssimo professor Juan, mas tem também outras pessoas. Hoje eu estou com meu amigo Juan, daqui da cidade de Lagoa de Itaenga, todos conhecem, é uma figura pública, uma pessoa maravilhosa, que vem aí pautada aí na educação, tem seus cursos pré-vestibular, pré-ENEM, também para o pessoal aí que mais precisa, crianças, e tem uma veia política boa, tem um histórico de familiar de pessoas que gostam da atividade política, de fazer o bem coletivo. E ao meu lado tem aqui o vereador da cidade de Vicência, presidente da Câmara, Gerson Neinho, o amigo Tiago, e a gente está aqui, Jair, enfim, com todo o nosso time, nossa equipe, caminhando sempre juntos. Giga, você de início das suas falas falou aí de Dimas, prefeito aqui de Lagoa de Itaenga. Falei aí dessa sua relação com o atual prefeito aqui do município. Eu conheci Dimas muito antes dele ser prefeito. A gente já conversava, já dialogava sobre gestão pública, sobre política. Nos encontramos algumas vezes em Carpina, dialogando sobre Vicência, sobre os desafios que ele ia ter aqui na cidade de Lagoa de Itaenga. E aí, pós-mandato, a gente continuou com essa relação. Eu deixei de ser prefeito, Dimas teve essa eleição vitoriosa aqui na cidade. E assim que eu posso e que ele pode também, a gente troca telefonema, troca o WhatsApp, sempre procurando um aconselhar o outro, a gente um aprende com o outro, porque na vida ninguém sabe de tudo, né? Eu acho que esse companheirismo, essa amizade, tanto eu como ele, a gente se espelha aí um no outro e procura fazer o bem coletivo. Eu hoje também deixei o mandato de prefeito, sou servidor da Justiça Federal, ia retornar para a Justiça Federal, mas aí a governadora nos requisitou para o governo do estado. Então hoje eu desempenho minhas atividades na Casa Civil do Governo do Estado de Pernambuco, e aí também a gente faz contato com os diversos prefeitos aí da região em nome do Governo do Estado, e Dimas tem essa relação aí muito boa e parceira também com a nossa governadora, o Governo do Estado de Pernambuco, e estamos juntos pelo bem comum de Lagoa de Itaenga, Vicência, Carpina, enfim, todo Pernambuco. Não é mais segredo que você já deu alguma declaração pela região, falou de algum podcast, falou certamente de algum meio de comunicação, rádio, né? Tivemos aí um breve momento de entrevista que você declarou a sua pretensão, né? Que você gostou tanto de ser, viu, Juan? Ele gostou tanto de ser prefeito, né? Administrou a cidade de Vicência e quer alçar, né, um voo ainda maior, né? Quer buscar ali um lugar, né, lá na Câmara dos Deputados. Os comentários, você também já afirmou que pretende ali, né, lançar o seu nome como um futuro candidato aí a deputado federal. Isso aí procede mesmo? Procede sim, e isso vem de um movimento não de Giga, né, particular, mas é um movimento da região. A Mata Norte de Pernambuco, ela busca um destaque, busca uma maior relevância no cenário do estado de Pernambuco e até em nosso país. E, infelizmente, não há representatividade hoje. Não há hoje um deputado federal de mandato que seja da região da Mata Norte. E há esse clamor, inclusive, antes de acabar o mandato de prefeito, né, devido à avaliação de nossa gestão na cidade de Vicência, algumas pessoas nos procuravam e já conversavam sobre isso. E foi um dos motivos até que, desde 2023, que na época o meu deputado federal era Daniel Coelho, ele
não logrou isso, não conseguiu ganhar a eleição, apesar de ter mais de 100 mil votos, não ganhou a eleição. E desde 2023 eu não fechei com nenhum deputado federal, porque já havia esse movimento, essa intenção na nossa cidade, que partiu de Vicência, mas aí dos amigos aí de toda a região. E estamos sim nessa conversa, nessa pré-campanha para o cargo de deputado federal, buscar realmente uma valorização maior da Mata Norte e um trabalho também por todo o Pernambuco, que a gente quer levar para o Congresso Nacional. E a nossa missão, a gente já está levando hoje para Pernambuco e por onde passa, que eu acho que mais importante do que ter um mandato, esperar um mandato para trabalhar, é você fazer o seu dia a dia, é levar sua mensagem de forma rotineira, porque isso a gente já está fazendo bem. Então o que a gente planta por onde passa é a nossa semente do trabalho, da humildade, da simplicidade, e lembrar que acima de tudo, o deputado realmente, a gente vê muitas pautas, né, municipalistas, representando ali o seu prefeito, que é a maior autoridade política da cidade, mas o deputado federal, ele jamais pode esquecer, que está na Constituição, que o deputado, ele é o representante do povo. Então, está lá no texto da lei isso, da Constituição Federal, e o que a gente pretende é isso, é ser você, é ser o cidadão e as suas necessidades lá no Congresso Nacional. Ô, Guilherme, a gente tem notado, né, não é de agora, o político ele tem uma força tão grande, né, quando ele assume o poder, né, assume o cargo. Agora, só que muitas vezes falta ousadia, falta coragem, falta interesse de fazer. Então, que aqui na nossa região, você bem falou aí que nós não temos uma representatividade ali na Câmara Federal que venha de fato a lutar pelos direitos do povo aqui que representa a Mata Norte em especial, né? Nós temos tantos políticos, tantos nomes, mas muitas vezes a gente tem visto que o individualismo é mais presente do que o coletivo, né? O político, ele tem realmente esse compromisso de verdade com o povo, né? Você defende o que mesmo, hein? Essa pauta que você falou de individualista, ela não tem vida longa na política. O político que promete, o político que apenas faz aquele trabalho de marketing, de publicidade, para enganar o eleitor, tão logo ele consegue êxito, quando consegue e toma posse, a vida dele na política é curta, porque a cada dia o cidadão ele está mais vigilante, ele está mais observador, tem redes sociais, tem internet, então se investiga bem a vida de cada cidadão e não é fácil a gente romper com a política tradicional. Para você ver o exemplo aí de nossa pré-candidatura, né? Muita gente aí que é deputado de mandato, tem toda uma estrutura para renovar mandato, tem milhões de emendas parlamentares à disposição para fazer acordos com municípios e com prefeitos, com bases eleitorais. E o que se sabe é isso, é que a política tradicional já está envolto, né, de vários políticos aí tradicionais também, e para se criar uma novidade, um fato novo, um nome novo, demanda muito trabalho, demanda uma dedicação grande, demanda abertura de espaço, feito esse que você está abrindo aí de forma democrática para nós. E o exemplo que eu tenho disso foi até da política de Vicência. Quando eu fui candidato a prefeito da primeira vez, eu não tinha à época o apoio de governador, não tinha o apoio do prefeito da cidade na época, nem do ex-prefeito, mas a gente com empatia, olhando nos olhos e percorrendo as ruas da cidade, conversando e dialogando com as pessoas, o pessoal foi vendo as nossas boas intenções e a gente conseguiu vencer toda uma estrutura política que queria obstacularizar isso aí. Para vocês terem uma ideia, na época o PSB ele procurou todos os partidos aliados, consentiu um movimento popular em nosso entorno para barrar minha candidatura. E apenas um político, na época, que foi Antônio Moraes, que era deputado estadual, é de mandato ainda, quando ele segurou o mandato em partido e disse, não, Guiga, eu lhe dou aqui o direito de você ser candidato, porque nem o direito de ser candidato o pessoal queria dar às forças da política tradicional. Então não é fácil, você realmente tem que ter muita coragem, muita determinação para romper com esse sistema que está consolidado. E para mudar isso, realmente é boa vontade, determinação, e a gente precisa também da empatia das pessoas. Muita gente fala em mudar, mas quando chega na época da política faz a mesma coisa de sempre. Chega lá, vendo o voto por um trocado e a política continua a mesma coisa. Então não adianta também o cidadão, o eleitor, que está vendo escândalo de corrupção dia a dia e está pugnando por mudança,
chegar na hora da eleição, vender o voto e continuar tudo no mesmo. Então, a responsabilidade é do político, a gente sabe que tem maus políticos, tem bons políticos também, mas o eleitor tem que fazer, o cidadão, a sua parte bem feita. E desde que você idealizou esse projeto, quais foram os apoios que você tem conseguido aqui na região? Por exemplo, também aqui em Lagoa Itaenga, né, quem você tem buscado apoio, né, na sua região mesmo, na sua cidade? Quem está apoiando o Giga nesse projeto tão ousado? Você veja só, o nosso projeto, feito eu estava falando aqui, é um projeto eminentemente popular, que busca, no mínimo, dar atenção às pessoas e ouvir cada um. Você vê um exemplo aqui de Lagoa de Itaenga, que a gente está caminhando, começando a nossa trajetória, tem amizade com Dimas, né? Dimas, o prefeito, mas ele já tem um compromisso com o deputado federal de mandato, que envia recursos para a cidade, mas nem por isso a gente também, né, vai deixar de ter a nossa parceria. A gente está aqui pelo bem da Lagoa de Itaenga, pelo bem de Dimas, da gestão da coletividade, e Juan viu nosso trabalho nas redes sociais, pelo Instagram, e abriu um diálogo conosco. Eu vim, fiz questão de me apresentar e conversar, e estamos aprontando aqui uma nova semente, em busca de novas lideranças, e Juan pode ser justamente uma delas. Os políticos tradicionais, muitos deles já estão com espaços ocupados, prefeitos, ex-prefeitos, oposição. Então, nosso desafio é, trazendo essa política nova, é trazer também a semente da esperança e formar novas lideranças. Mais um exemplo que a gente tem na região, foi que você citou, na minha Vicência, que a gente fez o sucessor, tem o prefeito Éder, que é o nosso principal apoiador, mas a gente tem ex-prefeita, como lá em João Alfredo, Dona Maria Sebastiana, na cidade de Carpina, Bruno Ribeiro foi candidato a prefeito recentemente, teve 9.000 votos, é nosso expoente. E nas cidades ali, né, Timbaúba, a gente tem time de suplentes de vereadores, conselheiro tutelar, Antônio Moraes está dando um respaldo, Macaparana a gente tem uma conversa boa com o vice-prefeito Giva, a gente tem vereador em São Lourenço da Mata, a gente tem, enfim, comerciantes, pessoas, cidadãos de bem ao nosso lado, que já dá uma margem de aproximadamente umas 42 cidades onde a gente tem alguma sementezinha plantada. E a gente está em busca disso, do coletivo. Um político, um gestor, um prefeito bem avaliado, claro que é muito importante, sim. Mas na política, o mais importante ainda é você ter empatia e o apoio popular. Um exemplo disso eu vou lhe dar. Quando Danilo Cabral era o candidato a governo do estado de Pernambuco nas eleições passadas, e Danilo Cabral, ele tinha mais de 100 prefeitos apoiando a sua candidatura ao governo do estado. E ele sequer chegou no segundo turno. Então, assim, não é o número de autoridades políticas, mas, assim, a vontade popular do coletivo que é o mais importante, e é isso que a gente está atrás se apresentando. Eu queria também dar oportunidade para a Juan, que representa professores, representa alunos, representa a juventude aqui em Lagoa Itaenga. Juan, fique à vontade de fazer uma pergunta aí para a Giga, né, que hoje desponta aí no cenário da política de Pernambuco, um jovem político, né, com pensamentos bem ousados para alcançar ainda mais longe, né, porque quando vai para Brasília, né, já é um passo muito grande, né, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Giga, a todos os ouvintes da Rádio TNFM. É uma honra estar aqui ao lado do meu amigo Giga. Eu vou fazer uma pergunta, acho que interessante. Você sendo eleito deputado federal ano que vem, 2027, você assume qual será a sua primeira ação para o nosso estado? Eu tenho uma pauta social que eu acredito que é muito importante. Eu, inclusive, já apresentei um projeto de lei de iniciativa popular que é referente à insegurança alimentar. Essas cozinhas comunitárias que a nossa governadora Raquel Lira vem implementando no estado de Pernambuco. E lá na cidade de Vicência, assim que a nossa governadora ganhou, que eu tive o apoio do estado de Pernambuco, em tempo recorde, a gente conseguiu inaugurar 3 cozinhas comunitárias em apenas um ano. Então isso é um projeto aí do governo do estado. A nossa cozinha lá é referência não só em Pernambuco, mas em outros estados. O pessoal do Rio Grande do Norte, da Bahia, já veio visitar. Porque sempre eu dizia, eu não quero um galpão para servir alimentos, que tem alguns gestores que fazem assim. Pega um galpão e bota lá para ofertar comida. Não, eu disse, eu quero um restaurante. Você chegar lá em Vicência, você vai ver, você vai entrar, tem lá mesinha de granito,
tem ar-condicionado, tem televisão, o cidadão senta, comida de qualidade, o serviço é contínuo, e assim foi também nos distritos e na zona rural. Então, qual é a minha ideia? Que para esse projeto ele não ser só um programa de governo do Estado, ele ser um projeto a nível federal e através de lei federal, para ter vida longa e vida toda, inclusive com repasse do governo federal também. Porque tem alguns municípios que têm dificuldade porque não tem um recurso para implementar. E hoje a forma como o Estado faz, que é muito boa, ajuda alguns municípios, o governo do Estado, ele oferta o recurso para comprar o alimento e o município ele entra com a parte da mão de obra, com os funcionários. A nossa ideia é que o governo federal, como o maior manutedor da assistência social, ele é o regente do sistema social do Brasil, ele entre nessa jogada. O governo federal vai ser o maior tutor da segurança alimentar. E aí criar uma lei obrigatória para que todo município tenha, de acordo com a sua quantidade de habitantes, um percentual mínimo e máximo de cozinhas comunitárias, para não só Pernambuco, mas para todo o Brasil, nosso Nordeste, a gente já tem estudo, vários estados também não possuem esses equipamentos ainda. Então ter essa empatia com a fome. Quando o Bolsa Família foi criado, ele foi criado com essa finalidade pelo governo federal, para matar a fome das pessoas. Mas a gente sabe que o alto custo dos alimentos, a inflação, o pessoal usa o Bolsa Família para pagar aluguel, pagar conta de água, e infelizmente persiste a insegurança alimentar. Então a gente quer sim que essa pauta seja nacional e seja obrigatória para os municípios. Agora a gente sabe que as prefeituras têm pouco recurso e não podem sustentar isso. Então tem que ter parceria do governo federal para entrar nessa jogada e do estado de Pernambuco, mas isso é só uma de nossas pautas. A gente defende, e tem lá em Vicência, a gente defende uma participação maior e efetiva da Guarda Municipal na segurança pública. Lá na cidade de Vicência a gente conseguiu equipar a nossa Guarda Municipal, 5 jipes Renegade 0 km, e a polícia lá já chama Polícia Municipal, a Guarda, trabalha de forma integrada com a Polícia Civil e Polícia Militar. E esse trabalho bem equipado e organizado de colaboração, esse regime de colaboração do município com o Estado e o município, está rendendo bons frutos, diminuindo o índice de violência. Tudo isso a gente vai apresentar na época certa, todos os números e dados que a gente tem consolidados. E é um trabalho que a gente quer fazer também, de valorização da Guarda Municipal junto ao governo federal, e que a Guarda possa atuar cada vez mais de forma ostensiva, junto com a Polícia Militar e Civil, em busca da segurança pública para a comunidade. Antes de terminar aqui esse nosso bate-papo, eu quero que o Juan também finalize o programa, né, com a última pergunta, mas eu vou também colocar aqui para o nosso convidado, Juan, desdobrar. Giga, agora a gente tem visto que, por tanto que seja os esforços, né, da governadora Raquel Lira, mas os institutos de pesquisa apontam ali que ela está muito atrás do seu maior adversário, que vem se despontando aí na política também, à frente ali da Prefeitura do Recife, que é João Campos, né? E até o momento a própria governadora, nos números, né, de institutos de política aí, de pesquisa, de intenção para o povo aí quando pergunta, a governadora não chega nem a 50% de intenção aí do querer do povo. Você veja só, a nossa governadora, ela não está fazendo política partidária, ela está fazendo gestão, né, dia após dia, fazendo entregas, rodovias novas, assinatura de licitação, procurando melhorar a segurança pública, melhorar a saúde. Você pegar as redes sociais, você vai ver as ações, o cotidiano de nossa governadora Raquel Lira, é muito entregue, inclusive aqui da Mata Norte, inaugurando uma estrada atrás da outra. Essa semana teve recentemente inaugurando ali a Aliança Goiana, deu ordem de serviço para Timbaúba, Ferreiros, e já inaugurou em São Vicente Ferro, Macaparana, vai chegar por aqui também. E ela não está fazendo política, né, diferente do candidato aí do PSB, que teve recentemente uma eleição de prefeito, que teve uma exposição grande na mídia televisiva e gasta recursos e mais recursos com mídias sociais. Mas tudo é no tempo certo, no tempo da política, que vai chegar o tempo da política, tudo vai ser posto e tudo vai ser de forma clara. Quando a turma, quando a coletividade, quando as pessoas verem realmente o trabalho que foi feito e comparar a gestão Raquel Lira com a gestão do PSB que antecedeu, e vai ver que os avanços foram enormes. Eu tenho um exemplo pequeno, mas que serve sim, que é da cidade de Vicência, que foi do mesmo partido, quando a gente agora enfrentou a sucessão e a gente conseguiu eleger o nosso sucessor, Éder,
tinha um candidato do PSB na cidade que a gente enfrentou que era midiático e o pessoal apontava como favorito. Mas aí quando a gente botou o time na rua e mostrou o trabalho da gestão, o que foi feito, o potencial que a gente teria de fazer, logo o trabalho venceu a mídia e vencemos as eleições. Juan? A gente sabe, Giga, que quanto mais a gente cresce, mais incomodamos e recebemos ataque. E o que te inspira a continuar? Veja só, o que mais me inspira é o apoio do cidadão comum, feito você, que nos procurou e conversou e dialogou, e a gente está construindo aqui uma política limpa, uma política que não é de troca, que não é compra de votos, diferente de muita gente por aí que tabela voto, que quando vai fechar uma aliança e traz uma tabelinha, tu tem tantos votos, tu tem tantos reais. A gente está aqui para mudar isso, a gente está para mudar isso e tem um respaldo não só aí de toda a coletividade de Vicência, um grande apoio, mas por onde as cidades aí, por onde a gente passa, a gente tem recebido esse apoio do cidadão comum, que quer mudança, que quer seriedade, que quer leveza. E me vê, eu sou muito grato a isso, que me vê como um espelho dessa transformação, dessa mudança, da gente levar realmente a voz do cidadão comum, com simplicidade, humildade, mas com muita determinação e coragem para mudar os rumos do Congresso Nacional lá em Brasília. Chegamos praticamente ao final, né? A gente teve somente esse breve momento com o Giga, mas espero encontrá-lo no nosso programa que nós temos aqui, Giga, que é de meio-dia a 1h, nosso programa que é a Tribuna, né, do Povo, aqui o Jornal Itainga Notícias, de meio-dia a 1h, né? Então, no próximo encontro, né, Juan, a gente gostaria de ter você aqui mais para conversar sobre a política pernambucana, né? 2026 está chegando já, então esse espaço é um espaço democrático. Muito obrigado. Eu agradeço de verdade por essa oportunidade, por essa atenção, por estar aqui tendo essa chance, né, de mostrar um pouco de quem eu sou e dizer que tão logo em breve eu seja convidado, estarei aqui mais uma vez para falar de qualquer assunto, né, com o microfone aberto, com WhatsApp, com telefonemas. A gente não faz entrevista de perguntinha marcada. A gente pode ter certeza que a gente está aqui aberto de forma democrática no seu espaço para debater qualquer tema com tranquilidade e segurança. E essa foi a nossa entrevista especial de hoje. Valeu, minha gente! CY. Tudo certo, minha filha? Pronto, rapaz. Deixa eu só encerrar aqui. Essa de Raquel é que é